Fala galera Vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco porque o Vasco não para. O Vasco é pra quem acredita. E toda hora uma notícia a respeito do Gigante da Colina, galera. Porque o Vasco é isso aí, o Vasco não tá parado. O Vasco está no mercado, está em busca de contratações e nós sabemos que para vir pro Vasco as contratações são complicadas, são difíceis, mas acaba chegando. Então vamos falar a respeito da situação do Santiago Sousa, né? O Racing deu uma complicada aí no final, quando estava tudo encaixado já para ser anunciado, tudo direitinho, o Racing foi lá e deu uma corte tramontina aí no Vasco aí, por conta da seguinte situação. O Racing resolveu dar uma, como é que eu posso falar? É um pedido agressivo, né, na, nas cláusulas aí de garantias que o Vasco tem para poder, né, sondar as dívidas caso, né, venha faltar pagamento. Então, o Racing ele botou, né, ele quer colocar uma cláusula ali muito agressiva que pode no futuro prejudicar o Vasco da Gama. Caso o Vasco não venha a pagar alguma das parcelas, filho, juros lá em cima, coisas muito abusivas, e o Vasco está conversando a respeito dessa cláusula, né, vamos assim dizer, abusiva, agressiva, que possa futuramente prejudicar o Vasco. Não que o Vasco, né, pretende não pagar, né, o acordo, mas o Racing teve um probleminha com o Internacional e aí teve que acionar aí o fair play financeiro aí junto à CBF e ele não quer passar por isso e por isso está fazendo jogo duro aí para poder botar essa cláusula. Mas o Vasco já sentou, já conversou e parece que o Vasco só está esperando a documentação para que possa, né, estar apresentando o Santiago Sousa. Já Facundo Cólidio, né, o Vasco aumentou a proposta por 50% do jogador e aguarda agora a resposta do River Plate, né? E temos aí também o John Córdoba, né, que o Vasco continua no radar, mas o Krasnodar da Rússia continua fazendo jogo duro para poder estar liberando o jogador. Diferente do Facundo Cólidio, né, o John Córdoba no momento está em silêncio, não falou nada, não diz nada. Já o Facundo Cólidio, né, já se saiu na mídia aí que ele pediu ao River Plate para ser negociado. Então, uma das grandes chances do Facundo Cólidio sair é porque ele pediu para poder ser negociado, é, para, para o clube do Vasco da Gama. Então, isso é bom, né? Assim como o como é que é, o malucão lá também pediu para poder ser negociado, abriu live, esqueci agora o nome dele, cara, o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto pediu para ser negociado, forçou a barra e conseguiu vir para o Vasco da Gama, acabou que não deu certo, foi emprestado e está aí sendo emprestado aí, podendo, né, ser vendido. Já o Facundo Cólidio, né, pediu para ser, né, vendido, ser negociado, então possa ser que o River Plate aceite esse aumento aí que o Vasco ofereceu por 50% do jogador e o jogador possa estar aterrissando no Rio de Janeiro. Já o Brian Rodrigues, cara, o Cruzeiro saiu, pulou fora, o Cruzeiro está fora da jogada e o Vasco continua monitorando o Brian Rodrigues. Cara, o Brian Rodrigues é um jogador que o Vasco vem desejando desde 2024. Todo ano o Vasco monitora o Brian Rodrigues. Só que o Vasco não consegue negociar o Brian Rodrigues porque o América do México pede coisas altíssimas, né? Como eu falei no meu vídeo anterior, o Brian Rodrigues está avaliado em 8 milhões de dólares. E o América do México ele quer 10 milhões de dólares. Saiu a notícia que o Cruzeiro tinha oferecido 10 milhões de dólares. Porém, parece que é mentira, porque se o Cruzeiro já pulou fora do negócio, como é que o Cruzeiro ofereceu 10 milhões de dólares pelo jogador? Se o jogador vale 8, você não vai oferecer 2 milhões a mais. Você não está rasgando dinheiro, né? No mundo dos empresários não é assim, não é tão fácil. Por mais que eu tenha dinheiro, eu não vou oferecer algo acima do teto. Ou eu bato no teto, ou eu vou oferecer menos. Então, filho, o empresário ele não chegou aonde ele chegou, né, fazendo loucura. Então, essa situação aí ficou um pouco exagerada de que o Cruzeiro tinha oferecido 10 milhões de dólares para poder estar trazendo o Brian Rodrigues. Se isso tivesse acontecido, né, o América do México tinha, ó, liberado o jogador. Até porque
é um dinheirinho considerável que vai entrar nos cofres do clube. Mas tudo indica que não, o Cruzeiro já pulou fora e o Vasco segue monitorando o jogador, né? Já fez algumas propostas no ano passado, porém o América do México não quis abrir negociação. Agora vamos aguardar para ver, né? E o volante Flávio foi oferecido ao Vasco da Gama. Confesso que não sei quem é, não faço scout de jogador, não sei se é bom, mas, né, pelo que eu li, pela matéria que eu li, né, é um jogador de 30 anos, né, que tem uma vasta experiência, pode vir para o Vasco da Gama e agregar valores ao Vasco da Gama, pode vir não como titular, mas para disputar uma vaga e seria uma disputa acirrada, porque dizem que é um bom volante, né, e está livre no mercado e pronto para atuar. Então, parece que o Vasco da Gama sentou com a sua comissão técnica, todo mundo sentou, fizeram uma reunião e botaram em pauta o nome do jogador e parece que gostaram do que viram e do que leram e do que viram e do que sabem. Mas ainda não abriu nenhuma negociação com o jogador. O Vasco está mantendo cautela nas contratações. Caso precise, né, pelo visto, o jogador está em stand-by. Caso os jogadores que o Vasco está monitorando, está fazendo aí algumas ofertas não vier, de repente possa ser que esse jogador, esse volante Flávio, possa vir para o Vasco da Gama, se o Vasco da Gama não fechar as contratações que eles querem. Então, galera, lembrando que hoje temos Fluminense e Vasco da Gama, já foi vendido 46 mil ingressos para esse clássico, né? Até o finalzinho, de repente, esse clássico pode estar batendo aí na casa aí dos 50 aos 52 mil ingressos vendidos. Lembrando que o mando hoje é do Fluminense, mas o Vasco vai estar em peso, vai estar gritando, vai estar ali cantando para poder incentivar o time. E a provável escalação possa ser a seguinte: Léo Jardim no gol, Léo Jardim no gol, PH e Cuiabá, duplas de laterais, Carlos Cuestas e Robert Renan, a dupla de zaga. No meio de campo, vamos com Jair, Tietê e o Thiago Mendes. Na frente, vamos com os pontas ofensivas, o Andrés Gomes e o DVD. E na frente, podemos ter Brene, para poder aí estar indo para cima do Fluminense. E, né, no banco de reserva vamos ter Nuno Moreira, Ian Rojas, Cauã Barros, vamos ter o Spinelli. Então, o banco de reserva também, né, está bom. Dá para a gente, no segundo tempo, refrigerar o time, porque o Cauã Barros entra bem, Nuno Moreira entra bem, o Spinelli. Então, são jogadores, né? Ian Rojas também entra bem. Né? Temos aí o Marino Inestruça, que também possa estar entrando no segundo tempo. Então, o banco de reserva do Vasco também não está ruim. O time do Vasco está equilibrado, está pronto para o confronto, né? Só nos interessa a vitória, então temos que entrar concentrado, né? Botar a bola no chão, fazer aquilo que sabemos fazer, que é jogar bola. Então os jogadores não podem entrar na provocação, né? Tem que manter o equilíbrio para que a gente possa sair com essa vitória, né? E garantir aí as quartas de finais e mais 4 milhões de reais nos cofres do Vasco da Gama que está precisando. Então é isso, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. E não deixe de comprar o livrinho que eu já falei para vocês, ó, o caderno de colorir, para poder dar de presente às crianças. Não tem só esse caderno aqui não, galera. Lá na empresa, lá, ó, é uma empresa online. Você entra, né? Eu vou deixar o link, vocês clicam no link e vocês vão ver que lá não tem só apenas esse livro, não. Eu deixei mais livros lá. Vou estar trazendo aqui para vocês poderem estar vendo, né? O negócio é o seguinte, parceiro, enquanto houver uma criança acreditando no Vasco, o Vasco será imortal, né? A palavra não é essa, mas é desse jeito aí, né? Daqui a pouco bota ali. Então é isso, né? Não vamos perder as nossas crianças aí pro lado oculto, pro lado ruim, né? Temos aí que começar a presentear, a dar uma moralzinha aí para as crianças, porque sabemos que as crianças não param para assistir futebol, né, cara? Então a forma que nós temos de apresentar o Vasco da Gama é desse jeito. Então foi o jeito que eu achei de estar presenteando aí as crianças aqui da área aqui. Então, pô, as crianças se amarram, falam que são vascaíno, aí eu pego, dou uma moralzinha, dou um livrinho para eles colorir, né? Minha esposa até me deu uma ideia de fazer um combo, né? O livrinho mais canetinho, lápis de cor também, para vender junto. Mas isso aí, de repente, fica para o futuro, né, galera? Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo
e entra lá no grupo lá do WhatsApp lá que tá bombando. Valeu?